No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a democracia sempre do Lula e dos países esquerdistas que se uniram no Chile. Ontem de tarde, o presidente Lula até deu uma corridinha, né, em direção ao microfone, virou um meme na internet, como se ele estivesse correndo a favor da democracia, né? Companheiros e companheiras. E tivemos uma fala ali meio polêmica, assim, né? Que o pessoal acho que não se atentou em algumas palavras que o Lula falou, mas eu vou botar o vídeo aqui para a gente poder assistir. Então teve esse encontro ontem lá no Chile com alguns países poderosos economicamente que com certeza vão colocar muito medo e muita pressão no Trump, que é a Espanha, Chile, Uruguai e Colômbia, né? A presidente do México tinha sido convidada, ela disse que viria, mas acabou não vindo porque ela acabou tomando um tarifaço do Trump, aí ela deu aquela peitada no Trump, aí o Trump foi lá e deu mais uma cutucada nela e ela recuou e depois teve que negociar com os Estados Unidos, né? E agora ela tá tendo que tirar todo o tráfico mexicano que vai para os Estados Unidos, senão vai tomar tarifaço e outras coisas que o governo americano deu como sanção lá para presidente mexicana esquerdista. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E seja você muito bem-vindo ao Liberdade em Pauta. Eu me chamo Lucas e vamos nessa. Então aqui, né, sobre o encontro, acho que vocês já viram muitas notícias sobre isso, né? Os presidentes esquerdistas se uniram para tentar criar, né? No caso aqui, eles estão tentando criar uma nova democracia. Já já vocês vão entender, inclusive, na fala do Lula. Então, ali, só gente muito poderosa e relevante aí no mundo global da economia mundial, né? Esses países aqui que estiveram presentes. Mas vamos ver já o discurso do Lula, que é o que nos interessa, nós brasileiros, né? Ok, eu deixei no ponto aqui no discurso, né, do Lula aqui, na reunião lá no Chile, né, dos líderes latinos-americanos e a Espanha, né? Vamos ver aqui que o nosso presidente, o Luiz Inácio, falou. E sei que muitos já estão cansados de ouvir a voz desse cara, eu também já não aguento mais ouvir esse cara. Mas tem coisa aqui que ele falou que eu acho que nós precisamos ficar atento em relação realmente à democracia. Vamos ver aqui o que ele fala. O caminho para a conquista da democracia e da liberdade foi longo. Democracias não se constrói da noite para o dia. Velar pelos... Engraçado que ele tá meio que olhando pra cima, tá tentando ler, né, cara? Acho que ele não tá... Não sei se o Lula sabe ler, né? Porque ele tá com retorno ali, alguém deve estar falando pra ele, olha, não é isso que tem que falar, fala isso. Aí ele olha meio que pra cima, né, cara? Interesses coletivos é uma tarefa permanente. Vivenciamos uma nova ofensiva antidemocrática. Para reagir a esse movimento, Espanha e Brasil promoveram um encontro à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro do ano passado. De lá para cá, a situação do mundo se agravou. Se agravou como? O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. A reunião de hoje, organizada pelo presidente Boric, é um passo nesta direção. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Prestou atenção? Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. Vamos voltar a essa fala aí. Preste atenção nessa fala, nessa frase que o Lula acabou de falar. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. Então vocês viram, né? A democracia liberal contemporânea não dá mais certo na visão do Lula. O que seria a democracia liberal contemporânea? Ele está criticando o sistema democrático que existe, né? Que é o único sistema democrático. Ou você é democrático, ou você é uma ditadura. Não existe meio termo. A democracia funciona em todos os países como ela é. Só que o Lula está dizendo que essa democracia atual, né? A extrema-direita, a direita, eles são antidemocráticos, são nazistas, são fascistas. Então a gente tem que criar a nossa democracia aqui, democracia sempre, né? E realmente ficar para sempre à esquerda no poder.
e a gente toma lá desses pobres, todos os farelos de dinheiro que eles têm nas casas deles, enquanto a gente fica rico aqui, rapaz. Como a gente vê em algumas outras ditaduras, né, como no Maduro, né, como no Fidel Castro, como do Evo Morales, aquele pedófilo, que também é amigo do Lula. Desculpa a palavra é um pouco pesada, mas o cara né, cara? Tá sendo investigado lá por vários crimes. Então, vocês viram, né? Ele mesmo deixou claro que a democracia contemporânea liberal, né, no caso, que a democracia atual, é assim que ele enxerga a democracia, não funciona mais. Então, ele tá propondo ali aos paisecos a gente tentar fazer a democracia sempre, né? Eu acho que isso é a palavra, é a mensagem mais perigosa, mas obviamente que aqueles países não vão querer entrar nessa, porque os Estados Unidos e os países que realmente mandam na economia, que faz o mundo girar, não vão concordar com esse tipo de coisa e não vai para frente. Inclusive, a própria presidente do México já deu o recado, né? Ela não vem porque não faz sentido ela vir, né? Para tentar bajular o Lula, né, cara? O Lula que falou besteira, ele que pague pelas suas besteiras, né? Agora vamos para um post do Twitter, né? Um novo X. O Lula, ele reclama das Big Techs, ele fala mal das coisas americanas, mas ele não deixa de postar nas suas redes sociais americanas para espalhar ainda mais as bobagens que ele gosta de falar. Mas obviamente que quem escreveu isso aqui não foi o Lula, né? Foi alguém que trabalha lá, que ganha, né? Ganha lá seus 15, 20 mil reais para estar escrevendo isso, mamando aí no governo, né? No estado inchado. Então foi escrito aqui, né? A extrema-direita organizada internacionalmente oferece um novo consenso de Washington, ou melhor, o novo dissenso de Washington, e deixa bem claro aqui: antidemocrático, negacionista e intervencionista. Ou seja, isso aqui é um recado que ele tá dando pro Trump, né? Ele tá dizendo que o Trump é antidemocrático, é negacionista e intervencionista. Em nenhum momento o Trump interveio aqui no Brasil, ele não interferiu em nada. Ele apenas taxou o Brasil, porque ele já ia taxar de qualquer maneira, cara. Ele tá taxando todos os países, inclusive ele taxou o Japão, cara. Ele ia chegar no Brasil. Só que ele deu aquela marretada pesada em cima do Lula e da Haddad, porque eles têm falado muita bobagem por aí, né? Eu ainda não mostrei tudo, né, no canal. Eu mostrei já que ele foi chamado de nazista, mas tem muitas outras coisas aí que o Lula falou em relação ao Trump, né, e ao governo Trump. Então ele segue aqui falando da extrema-direita, né, que a extrema-direita é um problema, que é o fascismo, que isso não é democracia, que a única democracia que existe é a esquerda, né? Que é soberana e etc, que precisamos fazer isso unidos. Ele tá apavorado, na verdade. Eu preciso dos amigos aqui, vocês têm que me ajudar, companheiro. Ele tá apavorado, ele tá chamando todo mundo pra tentar seguir essas falas dele, né? Pra ele ter alguma voz, né, em relação ao Trump, porque na verdade o Trump, assim que ele pegar uma caneta, ele pode ferrar todo esse governo do Lula e ferrar principalmente o povo brasileiro. Obviamente que a gente brasileiro, né, a gente vai ficar, no caso, puto, né, com isso, porque o primeiro a ser atacado vai ser o Trump, porque é ele que fez isso, porém, ele vai fazer por causa que o nosso presidente tá pedindo para ser feito isso. E quanto mais ele pede, mais ele consegue apoio da militância, porque a militância não consegue enxergar o que tá em volta, né? Mas enfim, ele segue aqui o post e fala um monte de coisa aí em relação à extrema-direita e etc. E essa reunião, no geral, foi um fracasso, né? Não saiu nada dali, ele achou que ia ser comentado na China, ia ser comentado em toda a Europa, que ia dar um abalo nos Estados Unidos, mas isso não deu nada, né? Só foi um bando de paisecos unidos lá, tentando falar alguma coisa para tentar pressionar o Trump, né? Como se o Trump tivesse medo da Espanha ou do Chile ou do Uruguai. Mas enfim, vamos seguir aqui com as outras notícias. Ó, essa aqui é boa, hein, pessoal? Lembra que surgiu rumores, né, das possíveis sanções de retirar o GPS do Brasil? E o GPS que a gente usa aqui é americano? Pois é, o governo brasileiro está avaliando a viabilidade de o Brasil criar seu próprio GPS, cara. Não que seja impossível, não é. Mas é uma coisa que leva tempo e não é uma coisa assim do dia para o outro e exige mapeamento, né? Teria que ver como é que vai fazer essa transição do GPS atual para este. É uma coisa não tão simples assim como vocês pensam que pode ser. Porque o GPS, né, ele mapeia tudo, né? Imagina no avião. O avião que voa no Brasil, ele precisa do GPS. No avião existe um sistema chamado AIRAC. Talvez vocês não conheçam, só quem é piloto ou quem já brincou, né, com Flight Simulator sabe o que é um AIRAC, né?
que são as vias aéreas, né? E essas vias são feitas pelo GPS que está no Brasil, mapeado no Brasil. Então, se retira isso, os aviões não voam mais. Não tem os airaques, não tem essas vias para esses aviões voar. E também não tem as vias navais, ou seja, não teria como sair navio e entrar navio, né, de fora aqui no Brasil. E avião também. O Lula não poderia viajar. A Janja não poderia gastar na Europa. O Alexandre de Moraes não poderia ir para Paris, né, caso isso aconteça, né, do Trump cortar o GPS. Aí muitos petistas vão falar, mas não tem problema, a gente pega da China. A China, cara, ia demorar também ela desenvolver um GPS para cá. Ela tem o próprio GPS dela. E se ela chega a botar o GPS dela aqui, você acha que você, esquerdista que usa um iPhone, você acha que o iPhone ia conseguir acessar seus aplicativos tendo um GPS chinês? O seu Android aí, Samsung Galaxy, né? Você acha que vindo um GPS chinês, vocês acham que ia funcionar direitinho alguns aplicativos, localização, entre outras coisas? E vocês acham que talvez o Trump não faria algo em relação a isso? Bom, o Brasil, né, pensa que fazer esse desenvolvimento desse GPS, gastando aí, eu acho que cerca de 30 bilhões de reais, né, para poder começar a fazer esse GPS. E a gente, aí, com esse valor, né, 30 bilhões de reais, que é uma grana pesada, o Brasil já não tem dinheiro nem para pagar muita coisa, né, cara? E mais 30 bilhões para investir numa coisa que talvez nem dê certo, é meio complicado. A gente vai para outra notícia. Por falta de verba, o MEC só vai comprar livros de português e matemática para as crianças no ensino fundamental. A associação afirma que o ensino médio terá um novo formato de obras. Reforma na etapa terá apenas 60% dos exemplares adquiridos. Então isso é tudo uma piada, parece, né? Eles querem investir no GPS, mas não tem dinheiro para comprar livro para as crianças, cara. Então tu vê que o Brasil realmente é uma piada, esse desgoverno aí, olha, tá difícil de aguentar. Depois de tudo que tem acontecido, né? A gente vê cada bobagem, cada coisa. Mas eu vou ficando por aqui, né? A nossa democracia sempre, né, vai reinar aqui no Brasil e na América do Sul, né? Com essa nova aliança esquerdista que o Lula quer fazer, né? Porque a democracia atual, que ele chamou de liberal e contemporânea, não funciona, né? Que a democracia nova que ele quer fazer, que vai funcionar. A real é que ou você é democrático ou você é ditador. Não existe democracia relativa. E outra coisa que eu posso acrescentar aqui sobre o GPS, o Lula se esqueceu num detalhe. O GPS precisa de internet também, né, para funcionar corretamente, em alguns casos. E a internet do Brasil, ela é americana. A gente não usa internet chinesa, a gente não tem a própria internet. A internet toda é americana. É complicado, né? Tem certas coisas que tem que dar risada. Mas é isso aí, deixe seu like, quem não é inscrito inscreva-se, ative o sininho, dê seus comentários, seu feedback é muito importante. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!